Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente tem dúvidas sobre se pode ter algumas características de autismo ou se alguém que você conhece pode ter. O objetivo deste vídeo é ajudar a esclarecer essas questões e te ajudar a identificar sinais que talvez você nunca tenha percebido. Lembre-se de que, de forma isolada, essas características não são indicativas de autismo. Para um diagnóstico de autismo, é necessário que as características estejam presentes desde a infância e que causem algum prejuízo na vida da pessoa. Mesmo assim, identificar esses sinais pode ser um excelente ponto de partida para um possível diagnóstico. Quero também frisar que nem todos os autistas apresentam todas as características que vou citar aqui. O autismo é um espectro amplo, e cada pessoa tem sua própria forma de manifestá-lo. O importante é identificar possíveis características e buscar ajuda profissional para uma avaliação mais precisa. Vamos com 50 sinais. 1. Muitas pessoas autistas têm dificuldade em pedir informações ou favores. Não é que não queiram, mas o simples ato de pedir algo pode ser assustador. Existe um receio de julgamento, vergonha ou até mesmo de não saber como responder se alguém fizer uma pergunta de volta. 2. A preferência por tarefas solitárias e a tendência de evitar interações sociais são comuns. Muitas vezes, na escola ou no trabalho, a pessoa autista prefere realizar suas atividades de forma independente, pois interagir com os outros pode ser estressante ou causar ansiedade. 3. A pouca expressão facial e gesticulação limitada também é característica. Muitas pessoas autistas têm dificuldades em expressar suas emoções através do rosto ou gestos, o que pode ser interpretado de maneira equivocada pelos outros. 4. O contato visual atípico é outro sinal comum. Algumas pessoas autistas evitam olhar nos olhos durante a conversa, enquanto outras mantêm o olhar fixo de forma excessiva, o que pode causar desconforto. 5. A dificuldade em entender ironia, sarcasmo ou humor é frequente. As piadas ou comentários sarcásticos podem ser difíceis de compreender, o que pode gerar confusão e até mesmo exclusão social. 6. A linguagem atípica também é um sinal importante. Isso significa falar de forma sem emoção, muito rápido ou de um jeito muito formal, escolhendo palavras difíceis e, geralmente, sem se adaptar à conversa ou ao ambiente. 7. Falar sempre as mesmas coisas ou repetir palavras sem pensar muito pode fazer a conversa perder o sentido, que também é comum. Isso acontece quando a pessoa repete frases ou diálogos de filmes ou conversas passadas, mesmo que elas não façam sentido no contexto atual. 8. A dificuldade para iniciar e manter conversas é outra característica. Às vezes, a pessoa até consegue responder a perguntas, mas tem dificuldade em iniciar e manter uma conversa fluida. 9. A fala fragmentada ou a necessidade de pensar antes de falar é frequente. A pessoa pode parar para pensar por um longo período antes de responder, o que pode interromper o fluxo da conversa. 10. O discurso sobre assuntos de interesse é um sinal muito comum. Quando a pessoa autista se interessa profundamente por um tema, ela pode falar sobre ele sem parar, muitas vezes sem perceber que a outra pessoa já não está mais tão interessada. 11. A dificuldade para alternar assuntos em uma conversa também é uma característica. A pessoa pode ficar tão focada em um tópico que não percebe quando é hora de mudar de assunto ou de dar espaço para o outro falar. 12. As respostas sociais limitadas ou inapropriadas também podem ocorrer. Muitas vezes, a pessoa não consegue entender as nuances de uma conversa e responde de forma muito direta, sem perceber que a outra pessoa está tentando puxar assunto de maneira mais descontraída. 13. A dificuldade para reconhecer e responder às emoções dos outros também é comum. Muitas vezes, a pessoa autista não consegue identificar se alguém está triste, feliz ou irritado,
o que pode dificultar a interação social. 14. A sensação de não pertencimento ou de ser de outro planeta é um sentimento frequente. A pessoa autista pode ter a impressão de que não se encaixa nos grupos sociais, o que pode gerar um forte sentimento de exclusão. 15. A falta de reciprocidade nas amizades também é uma característica comum. As pessoas autistas podem não perceber que estão deixando de fazer coisas que são esperadas em uma amizade, como dar atenção ou demonstrar afeto. 16. A dificuldade para interpretar situações sociais complexas, como discussões ou tensões, pode ser um desafio. A pessoa autista pode não entender que algo está errado, mesmo quando todos ao seu redor estão tentando esconder o desconforto. 17. A dificuldade com chamadas telefônicas é outro sinal. Algumas pessoas autistas evitam fazer ou atender ligações, ou se preparam muito antes de falar ao telefone. 18. A dificuldade para confortar pessoas emocionalmente também pode ser um sinal. Quando alguém está triste ou nervoso, a pessoa autista pode não saber o que fazer para consolar, pois não entende as expectativas sociais nesse momento. 19. A dificuldade em ler o ambiente social também é uma característica comum. A pessoa pode perceber que algo está errado, mas não saber como agir ou reagir, como em situações em que todos estão tentando esconder algo. 20. A falha na teoria da mente, ou seja, a dificuldade de entender que outras pessoas podem ter sentimentos diferentes dos seus, também é um sinal importante. Isso pode dificultar a empatia e a interação social. 21. A dificuldade em entender as regras sociais, como o que fazer em festas ou reuniões, é comum. Muitas vezes, a pessoa autista não sabe o que se espera dela nessas situações. 22. A preferência por comunicação escrita, em vez de falada, é uma característica comum. Muitas pessoas autistas se sentem mais confortáveis escrevendo o que pensam, em vez de se expressar verbalmente. 23. A necessidade de tempo sozinho é muito comum. Muitas vezes, a pessoa autista precisa de momentos de isolamento para recarregar as energias depois de interações sociais. 24. A dificuldade com tarefas simples sob pressão também pode ser um sinal. A pessoa autista pode se sentir sobrecarregada por tarefas simples quando está em um ambiente estressante. 25. A intolerância a sons altos é uma característica sensorial comum. Ruídos excessivos podem ser extremamente desconfortáveis, prejudicando a concentração e o bem-estar da pessoa. 26. A dificuldade em compreender sinais não verbais também é frequente. A pessoa pode não perceber gestos, expressões faciais ou outros sinais que as pessoas usam para se comunicar de maneira indireta. 27. A resistência a métodos convencionais de aprendizado também é um sinal. A pessoa pode preferir aprender de uma maneira diferente, que se adapte melhor ao seu estilo cognitivo. 28. A necessidade de rotinas fixas é outro sinal. A pessoa autista pode precisar de uma rotina rigorosa para se sentir confortável e segura, evitando mudanças inesperadas. 29. O medo de ser ridicularizado também é um sentimento comum. Muitas pessoas autistas têm receio de se expor, temendo que os outros riam delas ou não as aceitem. 30. A dificuldade para lidar com críticas e elogios também pode ocorrer. A pessoa pode não saber como reagir adequadamente a um elogio ou uma crítica, o que pode gerar desconforto nas interações sociais. 31. O interesse excessivo por temas específicos é outro sinal. A pessoa autista pode se aprofundar em um assunto de forma intensa e não perceber que os outros já perderam o interesse. 32. A dificuldade para manter amizades ao longo do tempo também é um sinal importante. A pessoa autista pode encontrar desafios em manter relacionamentos duradouros, devido à falta de reciprocidade,
ou a dificuldade em entender os sinais sociais. 33. A dificuldade para demonstrar afeto fisicamente também é comum. Embora a pessoa autista possa gostar de estar perto de outras pessoas, pode ter dificuldades em expressar carinho através do toque. 34. A preferência por interações mais profundas e significativas, em vez de conversas superficiais, também é uma característica comum. A pessoa pode se sentir mais conectada a quem compartilha um interesse profundo ou uma conversa mais íntima. 35. A dificuldade em confiar nas intenções dos outros é um sinal que também pode ser observado. A pessoa autista pode ficar com receio de ser enganada ou de não entender corretamente as intenções dos outros. 36. A dificuldade para perceber quando alguém está interessado nela de forma romântica também é uma característica comum. Muitas pessoas autistas não conseguem identificar sinais sutis de interesse romântico. 37. A sensação de não pertencer a nenhum grupo é uma característica que pode causar angústia. A pessoa pode sentir que, por mais que tente, não consegue se encaixar nas dinâmicas sociais ao seu redor. 38. A dificuldade para lidar com perdas emocionais ou separações também é significativa. Quando ocorre uma perda, a pessoa autista pode ter dificuldades em expressar sua dor, ou até em entender os sentimentos envolvidos. 39. O isolamento, quando se sente sobrecarregado, é um sinal importante. Em momentos de estresse, a pessoa autista pode se afastar para tentar lidar com as emoções de forma mais tranquila. 40. A busca por conforto em padrões fixos, quando está ansiosa, também é uma característica comum. A pessoa autista pode buscar atividades ou rotinas específicas para se acalmar em momentos de crise. 41. O hiperfoco em interesses específicos é um sinal de que a pessoa se dedica profundamente a um assunto, gastando horas e horas se aprofundando nele, sem perceber o tempo passar. 42. A criatividade diferente e as habilidades inusitadas são comuns. Muitas vezes, o autista desenvolve talentos únicos ou habilidades que não são comuns para as outras pessoas, seja em áreas como música, arte ou outras habilidades específicas. 43. A baixa interocepção é a dificuldade em perceber sinais do próprio corpo, como cansaço, fome ou necessidade de ir ao banheiro. Isso pode causar desconfortos, pois a pessoa não consegue identificar quando está com dor ou mal-estar. 44. O pouco ou nenhum interesse romântico também pode ser observado. Alguns autistas não se interessam por relacionamentos românticos ou têm uma forma de se relacionar que difere da maioria das pessoas. 45. Relacionamentos românticos atípicos são um sinal. Para os autistas que têm interesse romântico, a forma como esse relacionamento se desenvolve pode ser diferente do esperado pela maioria das pessoas. 46. A estereotipia, que é se manifestar como movimentos sutis, como balançar as mãos, ou repetição de palavras e frases. Esses comportamentos ajudam a lidar com a ansiedade ou a sobrecarga sensorial, mas podem ser discretos ou adaptados à vida adulta. 47. Dificuldades para se lançar em carreiras profissionais também são frequentes. Muitas pessoas autistas têm dificuldades em se adaptar a ambientes de trabalho convencionais, com hierarquias rígidas e interação social constante. 48. A sensação de não saber o que dizer, especialmente para pessoas autistas, pode ser relacionada a dificuldades na comunicação social. Isso pode ocorrer devido à dificuldade em interpretar sinais sociais, como expressões faciais ou tom de voz, ou pela ansiedade em se expressar de forma adequada em interações. Essa sensação de não saber o que dizer é comum e não significa falta de vontade de se comunicar, mas sim uma dificuldade natural no processo de comunicação. 49.
Uma grande afinidade com a natureza é observada em muitas pessoas autistas. Elas se sentem mais relaxadas e conectadas ao estar ao ar livre, seja por sentir o frescor do ar, o contato com a terra ou os sons naturais. 50. A ingenuidade em reconhecer intenções maldosas pode ser comum em pessoas com transtorno do espectro autista. Isso pode levar a riscos, desde pequenos problemas até perigos reais. Esses são apenas alguns dos sinais que podem estar presentes em pessoas com autismo. É importante entender que cada pessoa é única, e o autismo se manifesta de formas diversas. Se você se identificou com alguns desses sinais ou tem dúvidas, o ideal é procurar um profissional especializado para uma avaliação adequada. O autismo não é uma condição que deve ser temida, mas compreendida. Cada pessoa autista tem seus próprios desafios e também suas capacidades extraordinárias. Se você se identificou com esses sinais ou se tem mais dúvidas, compartilhe nos comentários. Vamos juntos aumentar a conscientização e a compreensão sobre o autismo. Até o próximo vídeo!